Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/ Paulo Maciel da Rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Vamos à liturgia de 26 de novembro de 2025, quarta-feira, na 34ª semana do Tempo Comum. O ano litúrgico é o C, cuja cor do dia é verde, conforme eu estou simbolizando com esse lenço aqui. No rito temos a missa escolha. Eu sou leitor e animador litúrgico na Catedral em Colatina. A primeira leitura é a leitura da profecia de Daniel, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º, 13 ao 14, 16 a 17, 23 a 28. É uma leitura longa, mas importante. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignatários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, levados os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio. E o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias, e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me a sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu. Os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho. Tu e os grandes do reino, tuas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo celebrava os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem, nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado: Mané Tessel Parsim. E esta é a explicação das palavras Mané. Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do salmo responsorial, é o salmo que está em Daniel mesmo, na profecia de Daniel. Vamos aos versículos.
é o capítulo 5, versículos do 1º ao 6º, 13 ao 14, 16 a 17, 23, aliás, retificando, capítulo 3º, versículos 62 e 63, 64 e 65, 67, 66 e 67, refrão 59b, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos. Aliás, retificando ainda aqui, não é isso mesmo. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim, porque a leitura de Daniel foi muito longa, né? Então estava aqui vendo se era isso mesmo. Então vamos lá, aos versos. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 21, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos às explicações. Olha, os reinos deste mundo são inconsistentes e passageiros. Não merecem credibilidade. Em meio às tribulações da caminhada cristã, nossa confiança e viva esperança são depositadas somente no Senhor do céu, Cristo Jesus, em cujas mãos estão a nossa vida. O destino do idólatra é a completa ruína. Aquele que adora deuses pagãos, deuses que não têm efeito algum. Já os discípulos de Jesus não precisam temer, pois embora sejam odiados e perseguidos por causa do seu nome, ele lhes garante: não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Agora vamos a outra reflexão que está no livro Igreja em Oração. Aqui fala sobre Lucas, capítulo 21, versículos do 12 ao 19. Olha, o Evangelho é a continuação do discurso escatológico do fim dos tempos de Jesus. Diz-nos de uma realidade de perseguição aos discípulos do Senhor. Sereis presos e perseguidos. No versículo 12b. Isso será um sinal precedente do fim dos tempos e ocasião para o verdadeiro testemunho evangélico. A palavra de Jesus é perseverança. Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida, diz o versículo 19.
A perseverança diante das dificuldades é a ocasião da salvação para o seguidor de Jesus e oportunidade de testemunho do Evangelho. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho também tem explicação do texto sobre Lucas 21, versículos do 12 ao 19. Diz o seguinte: o livro dos Atos dos Apóstolos comprova, mediante inúmeros fatos, a veracidade deste discurso de Jesus. É a reviravolta provocada pela implantação do reino de Deus. Por que a pregação do Evangelho causa tanta agitação na sociedade? Porque há um grupo de poderosos que se recusam a mudar suas atitudes de prepotência, exploração, querem manter seus privilégios. Então, se trava uma luta sem tréguas entre os discípulos de Jesus, que corajosamente pregam a boa nova, e aqueles que preferem conviver com a injustiça. Então há uma luta com a boa nova de Jesus, o Evangelho, contra aqueles que preferem viver com a injustiça, a prepotência, a autossuficiência, soberba. Cristãos são reprimidos, aprisionados, levados aos tribunais para prestar conta de suas atitudes e de sua fé, mas têm a garantia da assistência de Jesus. Ele diz: eu darei a vocês palavras e sabedoria, as quais nenhum dos adversários conseguirá resistir ou rebater. No livro Palavra e Vida também tem explicação sobre Lucas 21, versículos do 12 ao 19. A perseguição nem sempre é sinal de fidelidade ao Evangelho. Não basta ser perseguido para certificar-se de que a pessoa está no caminho certo, caminho bom. Das muitas perseguições que a igreja sofreu ao longo de sua história, algumas não foram motivadas por questões realmente evangélicas. Dizemos isto naturalmente, sem julgar nem valorizar a boa vontade e sinceridade dos homens que sofreram a perseguição. Por isso é importante perseverar no Evangelho e na fidelidade à palavra, que sempre nos enche de amor e misericórdia. Vamos agora aos santos do dia 26 de novembro. São Cirício, Papa, é santo de 26 de novembro, morreu em 399. Santo Ambrósio o louva como verdadeiro mestre, porque tomou sobre si a responsabilidade por todos os bispos, os instruiu com os ensinamentos dos santos padres e os confirmou com sua autoridade apostólica. De acordo com o site do Vaticano, Cirício tornou-se Papa em 384. Desde o início estabeleceu boas relações de confiança e colaboração com Santo Ambrósio de Milão. Este pontífice, moderado e equilibrado, segundo os historiadores, foi o primeiro, entre outras coisas, a confirmar a primazia do grande Pedro a ser chamado de Papa. Santo do dia 26 de novembro, São Conrado, bispo, morreu em 975. Bispo de Constança, na Alemanha, foi um exímio pastor de sua grei, distribuiu com largueza seus bens em favor da igreja e dos pobres. Santo do dia 26 de novembro, São Nicão, foi monge e morreu em 998. Evangelizou a ilha de Creta, recém-libertada do domínio sarraceno. Pregou depois na Grécia, onde faleceu num mosteiro fundado por ele em Esparta. Santo do dia 26 de novembro, São Silvestre Gozzolini, abade, morreu em 1267. Foi ordenado sacerdote e exerceu inicialmente seu ministério na Catedral de Osimo, na Itália, sua cidade natal. Presenciando a abertura do sepulcro de um parente, compreendeu toda a vaidade do mundo e passou a levar vida eremítica numa gruta, onde pouco depois outros jovens uniram-se a ele. Fundou vários mosteiros sob a regra de São Bento, reconhecidos posteriormente como Congregação dos Silvestrinos. Santo do dia 26 de novembro é Santo Humilde Pirosco, religioso, morreu em 1637. Foi um frade franciscano do mosteiro da Calábria. Os papas Gregório XV e Urbano VIII o consultaram sobre graves assuntos da igreja. Santo do dia 26 de novembro, São Leonardo de
Porto Maurício, presbítero, ou seja, padre, morreu em 1751. Então a morte se deu em 1751. Foi um sacerdote franciscano que empregou sua vida na pregação e na edição de livros de piedade. Participou de mais de 300 missões na Itália. De acordo com o site do Vaticano, em 1980, São João Paulo II visitou a paróquia de Assília, perto de Roma, dedicada a São Leonardo de Porto Maurício, pregador da região italiana de Ligúria. Na homilia, o Papa disse que este sacerdote franciscano de palavra ardente percorreu toda a Itália, admoestando e convertendo imensas multidões, apelando à penitência e à piedade, vivendo pessoalmente a íntima união com Deus. São Leonardo de Porto Maurício, no civil, chamava-se Paulo Girolamo Casanova. Nasceu em Porto Maurício, atual Impéria, no noroeste da Itália, em 20 de dezembro de 1676. Estudou em Roma, no Colégio Romano, depois entrou para a Casa de Retiro São Boaventura, no Palatino, onde recebeu o saio franciscano. Além do nome de Jesus e da Virgem Maria, ele sempre meditava sobre o tema da Via Sacra, devoção tipicamente franciscana. Suas missões populares o levaram por toda a Itália, sobretudo a região da Toscana. Enviado também a Córcega para restabelecer a harmonia entre os cidadãos, conseguiu até receber um inesperado abraço da paz, apesar das graves divisões entre os habitantes. Debilitado em sua obra missionária, Leonardo voltou para Ligúria e depois para Roma, no ano santo de 1750, proclamado pelo Papa Bento XIV. Criou 14 oratórios no Coliseu de Roma para a celebração do rito da Via Sacra. Este foi seu último ato heróico. Leonardo de Porto Maurício faleceu em 26 de novembro de 1751. Santa... Agora, aliás, é uma beata. Bem-aventurada do dia 26 de novembro é a beata Delfina. Ela foi esposa de Santo Eusear de Sabran, duque de Ariano, na região de Nápoles. Decidiram ambos viver em virgindade, como meio de alcançar a perfeição. Entrando na Ordem Terceira de São Francisco, dedicaram-se às obras de misericórdia. Beatos do dia 26 de novembro, Hugo Taylor, sacerdote, e Marmaduke Bowers, mártires, morreram em 1585, foram executados durante o reinado de Isabel I da Inglaterra. Bem-aventurada do dia 26 de novembro é a beata Caetana Sterne. Morreu em 1889. Enviuvou-se muito jovem e fundou a Congregação das Irmãs da Divina Vontade para assistência a pobres e enfermos. Bem-aventurado do dia 26 de novembro é o beato Tiago Alberione, presbítero, fundador da Pia Sociedade São Paulo, Irmãs Paulinos, o primeiro dos 10 ramos da família paulina. Empenhou-se em usar os meios de comunicação social como instrumento de evangelização. De acordo com o site da Diocese de Osasco, em 1969, o Papa Paulo VI concedeu ao padre Tiago Alberione a Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, declarando que ele deu à Igreja novos instrumentos para se expressar, novos meios para dar amplitude ao seu apostolado com os meios modernos. O reconhecimento de Paulo VI expressava o agradecimento da Igreja pela obra de evangelização do fundador da família paulina, que faleceu em 26 de novembro de 1971. Ele deu à Igreja o impulso fundamental para que ela abraçasse os meios de comunicação social. Ele antecipou em mais de meio século que o Concílio Vaticano II acolheu através do decreto Intermirifica. Contribuiu de forma decisiva para a mudança de mentalidade da Igreja, promovendo não só novos meios, mas também novas linguagens, novos métodos, estratégias de evangelização que seriam aprovadas, enaltecidas e estabelecidas pelo Vaticano II como dever para toda a Igreja. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai também do hebraico que significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere.
Qualquer das três vamos acatar, afinal de contas vem do Deus Todo-Poderoso. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919.